Ouvir e estar sintonizado com a voz de Deus. Não estamos falando de ouvir uma palavra, não estamos falando de você me ouvir, estamos falando de você ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele. Ele falando pessoalmente com você. Isso significa que você fica na mesma batida de coração com Deus. Isso significa que quando você ouve a voz dele, você lida com a situação da forma que ele daria. Você lida com a situação da forma que ele daria. Tem o mesmo resultado, mesmo poder, mesma glória. Veja, Satanás tenta te desmoralizar. Veja, quando você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás. Quando você não sabe como ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás. Eu disse, quando você não sabe como ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás. Porque ele te dá sugestões e opressão. Porque quando eu ouço a voz de Deus, ele me entrega as coisas antes de eu pedir. Pense só, isso está a ponto de acontecer com você. Você não precisa orar por nada, mas ele vai dar a você. Tudo que ele quer que você faça é ouvir a voz dele. Veja, ouvir a voz dele para resolver todas as coisas. Eu não preciso pedir a Deus por nada, eu somente digo aleluia. Você não vai querer perder nenhuma palavra hoje. Hoje é dia de graduação. No Espírito, vocês online, é um governo apostólico e uma visão do futuro profética no Espírito que transformará as vidas de denominações, pessoas que realmente amam a Deus, que querem conhecer Deus melhor. Tem algumas coisas que Satanás escondeu. Satanás vem à igreja, sabe? E tem algumas coisas que ele escondeu ao longo dos anos que, para dizer, muitos ministros nunca viram. E nossos olhos precisam ser abertos. Tem algumas mudanças que ele quer fazer na sua vida. E ele vai começar essa manhã. Veja Hebreus 4:12, porque a razão pela qual eu quero que você veja Hebreus 4:12 é porque o Espírito Santo me mandou aqui agora. Há uma operação no Espírito que precisamos entender. Há um dividir do espírito, da alma e da carne. Eles precisam ser divididos, porque se não forem divididos, a alma e a carne interromperão o espírito e bloquearão o espírito. E você fica tentando imaginar, por que eu não consigo fazer aquilo que é certo? Por que eu não estou com fome de Deus? Por que eu não tenho Deus em primeiro lugar na minha vida? É porque você pensa que está ouvindo algo, mas não está ouvindo. A sua alma entrou em ação e seus sentidos entraram em ação e ouviram por você no seu lugar. E você nunca ouviu no Espírito. Então, portanto, eu vou usar uma palavra. A unção, o tráfego do Espírito Santo não está na sua vida como deveria. Você pensou que ouviu espiritualmente, mas você ouviu na alma, no nível da alma. Você pensou que ouviu espiritualmente, mas você ouviu no nível dos sentidos. Uma vez que você ouve espiritualmente, você se torna filho e filha de Deus nas suas ações. Vou repetir isso. Vocês se tornam filhos e filhas de Deus nas suas ações. E o que isso vai ser é que em cada aspecto da sua vida, ele está em primeiro lugar. Você não consegue fazer isso através do seu esforço, através de querer ser uma boa pessoa. Você precisará ser operado. E você nunca será operado se você não souber como ouvir no seu espírito.
Espírito para espírito. Deus, Espírito falando com o seu espírito. Agora, você não é nascido de novo. Você é capaz, mas você precisa ser treinado. E aí tem tantas coisas que precisam ser escoadas da sua vida, que foram colocados aí através da tradição e da religião e das doutrinas de homens, através de emoções, etc. Emoções, etc, etc. E isso fez com que você não conseguisse funcionar no espírito, no mundo espiritual, da forma que Deus projetou você para funcionar. Deixa eu falar o seguinte. Todas as pessoas debaixo do som da minha voz são culpadas. Você é mais forte do que onde você está. Se eu conseguir pegar sua atenção por alguns momentos essa manhã, eu tenho expectativas do Espírito Santo, da unção, me ajudar. Meu Deus, mas uma vez que você vê isso na realidade, você vai começar a funcionar num aspecto diferente como cristão. Deixa eu falar dessa maneira, com todo o amor que eu consigo. Muitos de vocês são fracos no espírito. Agora, você pensa que está forte porque você consegue citar 19 versículos diante dos meus olhos aqui, mas isso não é isso, eu estou te falando. Posso falar dessa forma? Eu já estive na câmara interna. É um outro lugar. É um lugar completamente... quando você para de ler as Escrituras e as Escrituras começam a ler você, quando você deixa de apenas ler as Escrituras, quando as Escrituras leem você, agora, você é... Como eu posso falar isso, Senhor? Você é uma substância divina. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, você se tornou divindade. Você se tornou uma espécie divina. E aí, então, as Escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Mas você precisa ouvi-lo. Agora, aqui tem uma operação. Hebreus 4:12 é um versículo de operação, mas isso não estará operando se você não souber como participar. Ele está falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, torna vivo, certo? Isso significa, ela está viva para Deus, viva para Jesus, viva para o Espírito Santo, viva para o sobrenatural, viva para a sabedoria, viva para não conhecimento não natural. Respostas que você não consegue encontrar num livro. Respostas que vêm do céu diretamente para você e te falam que passo dar e que virada fazer. Você tem esse direito na oração, você tem esse direito na meditação, na palavra, você tem esses direitos. Mas, até uma certa grande extensão, nós temos sido roubados dessas coisas, através da igreja. Em algum momento deixamos Deus de lado, deixamos Jesus de lado, e nós ficamos mais empolgados sobre as emoções do que sobre a revelação. Mas a revelação é a coisa mais empolgante, emocionante que já existiu, porque ela saiu de um outro mundo, muito acima da sua mente, dos seus sentidos e etc. Você, essa manhã, eu estou falando com você. Eu quero que você ouça a voz de Deus essa manhã. Senhor, tem misericórdia. Ouça e o amor dele vai te esmagar. Se você ouvir a voz dele, o amor dele será tão poderoso. O amor dele vai te espremer. E você vai saber que ele está com os braços dele ao seu redor, sobre você.
Quantos de vocês não se importariam de receber um abraço de Deus essa manhã? Aleluia. Então, é a minha tarefa treinar você. Ouça isso, para você ouvir e ficar sintonizado com a voz de Deus. Ouvir e ficar sintonizado com a voz de Deus. Agora, todas as outras mentiras não te incomodarão nunca mais. As mentiras sobre como você não vai conseguir vencer é uma mentira. Veja, porque você está sintonizado com a voz de Deus. Isso não é uma aula de história. Não estamos falando de estar sintonizado com a voz de Abraão. Abraão não é o seu pai. Abraão trabalhou naquilo que você deveria estar trabalhando. Você entende o que eu estou falando? Porque nós temos esses personagens bíblicos que tomaram o lugar de... Eles não são para serem seguidos. O que aconteceu com eles... Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o que aconteceu com eles é para expor você as habilidades de Deus dentro da sua vida. Abraão não pode fazer nada por você. Isaac não pode fazer nada por você. Mas o homem Jesus, porque ele é exatamente como Deus, você vê. Então, não importa quanta distração você tem estado, essa manhã começaremos... No outro domingo eu vou alimentando vocês domingo que vem. Uma vez que você ouvir essa voz, acabou. Uma vez que você ouve a voz dele, ninguém precisa virar o seu braço para fazer nada, para vir para a reunião de oração, para vir para o estudo bíblico. Uma vez que você ouve a voz dele, você está sozinho lá, você vai, você está motivado. Você está pronto já para o estudo bíblico de quarta-feira agora. Porque você não fica mais, você fica apenas... Veja, a presença dele está aqui agora. E vai ficar mais forte, mais forte. Eu pedi a ele, eu quero que seja bastante forte hoje. Eu quero que ele embrulhe os braços dele a seu redor e te mostre quanto ele te ama. E o quanto que você não está sozinho. E esses probleminhas Mickey Mouse, nós vamos resolvê-los. Porque você vai ter a unção. A unção. Não tem nada que a unção não possa resolver. Meu Deus! Na verdade, eu sinto que a unção está sufocando algumas coisas agora, cortando, porque estamos indo nessa direção. Então, alguns negócios que você está passando que você não gosta, a unção está cortando essas coisas agora. Senhor, tem misericórdia. Algumas reorganizações estão sendo feitas agora. Alguém estava tentando te enganar, mas essa pessoa não vai conseguir te enganar. Aleluia. Alguém estava tentando te segurar para trás. Esse segurar acabou de ser quebrado. Aleluia. Então aqui, coloque Hebreus 4:12 de volta lá na tela, filho, porque eu quero ler isso antes de começarmos a pregar essa manhã. Eu quero que você veja isso. E o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu estava aqui em cima para falar. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada. 3 coisas sobre a palavra de Deus ele falou. Ela é viva, poderosa e mais afiada. A partir de agora em diante, você estará vivo, poderoso e mais afiado. Em outras palavras, você conseguirá ouvir a voz de Deus por você mesmo. Você estará vivo, poderoso e mais afiado. Você será exatamente como a palavra, porque você consegue ouvir a palavra. É uma espada de 2 gumes, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela está dividindo, é tão importante a divisão da alma e do espírito e da carne. E é uma discernidora das intenções e pensamentos do coração. Quando você é capacitado pelo Espírito Santo a ouvir a voz de Deus, essa operação acontece. Em outras palavras, Satanás não pode te segurar na carne, ele não consegue te segurar na derrota, porque você sabe que você tem a vitória.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Veja, então, eu posso decretar a você que todas as suas derrotas acabaram. Se eu conseguir fazer com que você ouça a voz de Deus essa manhã, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu não posso falar muito, porque essas coisas são tão... como que eu posso falar? São tão concentradas, tem tantas coisas nelas, contidas nelas, então eu vou pausar e deixar o Espírito Santo ministrar você e te dar a sua resposta. Oh meu Deus, ouça isso. Tem algumas respostas divinas que Deus quer que você tenha. Respostas que você tem procurado há anos. E você pode obtê-las em 20 segundos. Se você apenas ouvir, veja, é a forma que Deus opera, Ele é sobrenatural. Quando viemos à igreja dessa forma, a palavra operação é tão amedrontadora porque temos tantas coisas acontecendo agora, mas a operação divina, você é suposto a ser operado divinamente, não para ficar deprimido. Não para ficar deprimido, porque Ele resolve todas as coisas. Veja, se você é operado, se você cometeu algum erro, algum pecado, alguma coisa, Ele te ensina como fazer. Ele quer te limpar. Eu disse, Ele quer te limpar. Deus não é contra você, Deus é por você, Deus te ama. Você entende o que eu estou falando? Mas se você não consegue ouvi-lo, você não sabe. Sente aí. Abra em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Ouvindo, agora, ouvir não significa o som, ouvir o som. Oh, sim, entendi, Espírito Santo. Ouvir significa revelação. Quando se trata de Deus, ouvir significa revelação, ouvir significa revelar, ouvir significa se abrir, abrir. Então, se nada está abrindo, você não ouviu nada. Você ouviu a Escritura, você ouviu o som da minha voz, mas você não ouviu a voz dele. O Espírito Santo, ele está aqui para fazer essa transição. Então, os seus sentidos vão te dar um pouco de problema, porque seus sentidos sabem, eu estou a ponto de perdê-lo, perder o controle dele ou dela. Ela está a ponto de ouvir a voz de Deus. Então os seus sentidos e as suas emoções vão operar contra você nessa manhã. Eu disse, seus sentidos e suas emoções, eles vão operar contra você, porque eles sabem que você está a ponto de tomar o controle. Vocês não pegaram isso. Você está a ponto, olha, você está a ponto de governar como Deus. Porque uma vez que você começa a ouvir a voz dele, ouça o que eu estou falando. À medida que você fala, a sua voz se torna a voz dele. Com o mesmo poder. Com a mesma sabedoria. Com o mesmo entendimento. Lá em Mateus 3. Mateus 4:4. O mestre está falando, ele está falando sobre a maestria sobre a vida dele, como ele era tão maestroso, como Jesus era tão maestroso. A Bíblia fala que Jesus não fazia nada, mas somente o que ele via o Pai fazer. Jesus não fazia nada, mas somente o que ele ouvia o Pai falar. Jesus veio aqui para nos mostrar o exemplo de ouvir a voz de Deus. Jesus nunca teve derrota, sempre soube o que fazer. Sempre estava em poder.
Isso não foi somente para Jesus. Você me entende? Eu não estou nem aí para quanto tempo você esteja. Isso não foi só para Jesus. É para você viver o mesmo tipo de estilo de vida, tipo de vida que Jesus viveu quando estava aqui na Terra. Ele estava nos dando um exemplo de como funciona se você ouve a voz dele. Você tem poder dentro de você que nunca foi usado. Para poder funcionar no seu estilo de vida verdadeiro, você precisa conseguir ouvir a voz de Deus por você mesmo. Pare de depender de todas as outras pessoas e te falarem o que fazer. Tire tempo, sente lá perto da sua cama e ouça o que ele disse. Ele vai falar com você hoje. Ele vai resolver algumas coisas na sua vida que tem te segurado. Ele vai resolver hoje. Você vai receber uma resposta com tanta clareza que não consiga talvez te segurar e conseguir te segurar. Todo o seu funcionar será diferente. Todas as suas conversas serão diferentes. Todo o seu ouvir será diferente. Ouça o que eu estou a ponto de falar. Você está a ponto de manifestar. As escrituras dizem aqui, 4:4, Mateus. Vamos ler, leia. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. A última parte deste versículo revela como Jesus era tão bem-sucedido. Ele estava vivendo através de cada palavra que procede da boca de Deus. Mas, se você não está ouvindo Deus, se você estiver ouvindo... Agora, o que você vai fazer com isso? Você tem um problema e você fala... O problema fala, com quem infernos você está falando? Você não tem poder. Você caiu e se levantou da mesma maneira. Você poderia ter... Senhor, tem misericórdia. Agora, este versículo que vamos ver agora, este versículo vai transformar a sua vida. Quantos querem saber que versículo é esse? Ele vai transformar a sua vida. Talvez você já tenha lido antes, mas essa manhã você vai lê-lo de uma forma diferente. Este é um dos versículos mais poderosos na Bíblia para colocar um cristão em sua posição correta. Se você ouvir esse versículo essa manhã, todas as coisas estão a ponto de mudar na sua vida. Você está a ponto de dar um tapa e colocar Satanás para baixo. Este versículo eu estou te falando, João 6,63. Ele é tão... Meu Deus, preste atenção, 6,63. João 6,63. Cadê a Bíblia de vocês? Este versículo é tão poderoso. Ele transforma você para você ser uma pessoa que ouve espiritualmente. Anota isso aí. Ele transforma você. Eu estou me tornando uma pessoa que ouve espiritualmente. Eu não estou apenas ouvindo palavras. Eu não estou apenas ouvindo rimas. Eu não estou apenas ouvindo poemas. Mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Você se torna uma pessoa que ouve no Espírito. Uma pessoa que ouve no Espírito. Eu gosto disso, anota isso. Você se torna uma pessoa que ouve no Espírito. Você consegue ouvir o que o Espírito está falando. Você está ouvindo espiritualmente. Você está ouvindo? Seja curado no nome de Jesus. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita.
Poderia ser, meus irmãos e irmãs, que nós temos ouvido na carne. As palavras que eu falo ao seu pastor, as palavras que eu falo ao bispo, as palavras que eu falo a você, as palavras que eu falo a você. Veja, alguns de vocês nem estão ouvindo. Alguns de vocês nem estão ouvindo agora. Alguns de vocês estão sentados aqui apenas só frequentando a igreja. E Deus está tentando falar com você. As palavras que eu falo a você. Uma ressurreição está a ponto de acontecer na sua vida hoje, na sua casa, na sua família, no seu corpo, nas suas finanças. Em cada passo que você der, uma ressurreição está a ponto de acontecer, porque eu estou falando com você. Deixa eu falar com você, não com a pessoa sentada do seu lado. Eu quero falar com você. Sim, você pode ouvir a minha voz. Ninguém é mais espiritual do que você. A pessoa tem o mesmo espírito que você tem. Eu quero te dar algumas respostas, eu quero te dar algumas direções, eu quero te dar alguma paz, eu quero te dar alegria, eu quero te dar vitória, eu quero te dar amor, eu quero te dar bondade, eu quero te dar paz, eu quero te dar bondade. Eu quero falar com você essa manhã. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu não quero que a pessoa sentada do seu lado ouça por você. Você ouve por você mesmo. Ouça. Ouça, eu estou falando com você. Eu estou a ponto de te dar uma revelação que você nunca teve antes. O ensaio acabou. O reverter chegou. Nós continuamos revendo a mesma coisa. Não, o ensaio acabou. O reverter chegou. Eu vou reverter algumas coisas na sua vida hoje. Eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero falar com você. As palavras que eu falo a você, elas são espírito e elas são vida. O que ele está falando? Elas são sobrenaturais. Não tem nada. Agora eu vou falar em primeiro lugar. Que Deus disse, eu vou falar em primeiro lugar, falando com a voz dele. Não tem nada aqui que eu não possa resolver essa manhã. Nós revemos as mesmas coisas, de novo, a mesma oração, pedindo as mesmas coisas, pedindo a mesma coisa. Isso não deveria ser assim. Portanto, diga você tudo que você desejar quando você orar, creia que você recebeu, e o que ele disse, você o quê? Você as terá. Deus está mentindo? Se Deus não está mentindo, quem está mentindo? Vocês não querem me responder agora. Eu estou mentindo. Você não faz ideia. Temos o quê? 30 minutos aqui, você não tem ideia do que vai acontecer com você essa manhã. Um tornozelo inchado acabou de desinchar. Foi o que eu ouvi. Um tornozelo inchado acabou de desinchar. Senhor, tem misericórdia. Sente aí. Eu não sei quanto mais eu consigo aguentar aqui. Ouvir e estar sintonizado com a voz de Deus agora. Não estamos falando de ouvir palavras, não estamos falando de ouvir eu falar aqui. Estamos falando de ouvir a voz dele.
Ele falando com você pessoalmente. Aqui tem algumas coisas que você precisa escrever sobre o que significa. Isso significa... O significado é que você fica na mesma batida de coração com Deus. Isso significa que quando você ouve a voz dele, ouça. Você lida com a situação da forma que ele lidaria. Eu disse, quando você ouve a voz dele, você vai lidar com a situação da forma que ele lidaria. E vai ter o mesmo resultado, mesmo poder, mesma glória. Veja, Satanás tenta desmoralizar você. Quando você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás. Quando você não sabe como ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás. Eu disse, quando você não sabe como ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Satanás, porque ele te dá sugestões e opressão. Ou aqui isso vai mudar a sua vida completamente, porque eu não sei. Pessoalmente falando, eu não sei quando foi a última vez que eu pedi a Deus algo para mim. Sobre o que é a sua oração? Porque eu ouço a voz dele, ele dá a mim as coisas antes de eu pedir. Pense no seguinte, isso está a ponto de acontecer com você. Aleluia, eu ouvi isso. É melhor vocês gritarem aqui. Aleluia, isso está a ponto de acontecer com você. Você não precisa orar, pedir nada para você, ele vai dar a você. Tudo que ele quer que você faça é ouvir a voz dele. Veja, ouvir a voz dele vai resolver todas as coisas. Aleluia. Eu não preciso pedir nada para Deus. Eu falo, aleluia. Eu sei que alguns de vocês vão ficar inteligentes. Aqui eu consigo a voz de Deus. Você está falando para mim que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Mas ainda assim você fica chorando a noite toda. Não consegue dormir. Agora isso é pesado que eu vou falar, que está a ponto de vir aqui. Eu estou na introdução aqui. Eu não sei se eu vou conseguir avançar muito hoje. Mas significa ter a mesma batida de coração com Deus ao ouvir a voz dele. Agora ouça a próxima declaração. Não é sobre o que você pode obter, mas é sobre o que ele quer que você faça. Você não ouviu a voz de Deus se você não ouviu sobre o que ele quer que você faça. Não aquilo que você pode obter, carro, essas coisas, não. Que? Deus é dono de todos os carros, de todos os ônibus, de todos os aviões. Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as casas. Os homens pensam que são donos, mas é Deus que é dono de tudo. Ele pode te dar o que é que ele queira te dar. Aleluia. Nós ficamos ocupados demais orando sobre coisas. Você precisa chegar num ponto onde Deus está te abençoando tanto, me ouça. Você fala, Deus, deixa eu respirar um pouquinho. Aleluia. Isso está sobre você, você está aqui, certo? Eu estou liberando isso sobre você. Eu quero que você ouça a voz de Deus. E aí depois, quando você ouvir a voz de Deus, pense quem estará em primeiro lugar na sua vida. Não é programa de que eu estou falando, não é jogos que eu estou falando. O mundo não vai tomar o lugar de Deus na minha vida. É tudo que eles tentam fazer. Eles não têm respeito pela igreja, eles têm todo tipo de programa acontecendo. Lá, antigamente eles não faziam isso. Preste atenção no que tem infiltrado na igreja. Preste atenção no que tem infiltrado na sua vida. Não deixe infiltrar essas coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o que acontece, todas as outras coisas serão adicionadas a você.
Sua oração vai bem aí. Aí está a sua oração. A sua oração está bem aí. Você busca Ele e Ele adiciona, está adicionando. Você não precisa pedir. Você sabe o que Ele está falando? Eu posso confiar em você. Você nunca vai virar as costas para mim. Você nunca vai deixar ninguém ficar à frente de mim. Você nunca vai deixar nada mais estar em primeiro lugar na sua vida além de mim. Então eu vou adicionar a sua vida. Eu vou te abençoar, vou te abençoar. Eu vou te abençoar, vou te abençoar, vou te abençoar, vou te abençoar, vou te abençoar. Eu vou te abençoar, vou continuar te abençoando. Eu vou continuar te abençoando, eu vou te abençoar porque você confia em mim. Aleluia, a Bíblia fala, confie no Senhor com todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará seus caminhos. Eu ouço o Espírito de Deus falar, deixa eu tirar a sua vida dessa confusão essa manhã, deixa eu colocar a sua vida na minha bênção. Doenças e enfermidades precisarão ir embora. A escassez precisará ir embora. Os seus odiadores serão obrigados a se curvar quando eles virem você vindo. Portas trancadas estão sendo abertas agora. Portões largos estão sendo abertos agora. Aleluia. É melhor vocês ouvirem. Tudo que eu quero que você faça é ouvir a minha voz. Faça o que eu te falar para fazer. Ouça para ouvir a minha voz. Quando você estiver lendo as escrituras, ouça para uma conversa pessoal. Quando você estiver em oração, ouça para ter uma conversa pessoal. Pegou? Sente aí. Anote o seguinte. Tendo um coração aberto para uma tarefa sobrenatural, intimidades e unção. Tendo um coração aberto, ouvidos abertos, abra o seu coração. Agora você precisa ouvir, porque veja, você precisa ouvir. Deus vai falar com você nisso aqui, ouça. Eu vou ler toda a declaração. Tendo um coração aberto para o sobrenatural, tarefas, intimidades e unção. É tão importante isso. É a conspiração de Satanás para você nunca ouvir a voz de Deus. Para você entrar na presença dele. É uma conspiração de Satanás para você nunca ouvir a voz de Deus e entrar na presença dele. É dessa forma que Satanás tem mantido a melhor parte da igreja. As pessoas têm um monte de coisa acontecendo na igreja, ficam pulando e dançando e cantando e músicas doidas, se vestindo como pessoas, roupas, um desrespeito, roupas vulgares, desrespeito. Precisamos de pessoas ouvindo a voz de Deus, ainda santas, ainda felizes. Eu decreto que toda depressão vai embora da sua vida para sempre. Receba. Veja. Receba. Aquele a quem eu represento pode fazer isso acontecer. Eu não estou aqui sozinho. Eu fui enviado aqui. Se você tem qualquer espírito, algum espírito, você sabe que Deus está aqui. Você sabe que isso aqui não é um homem. Eu sinto, oh meu Deus. Eu sinto ele. Se você está aqui, você consegue senti-lo. Meu Deus, glória a Deus. Então,
Chega de oração de um lado só, de uma via só. Quando você estiver orando, ele vai falar e você vai ouvir. Resolvido. Eu estou apenas na introdução aqui. Eu nem cheguei no meu primeiro ponto ainda. Essa é uma jornada que o cristão mediano não experimentou ainda. O que você está experimentando essa manhã é uma jornada que o cristão mediano nunca experimentou. Ouça, eu tenho certeza que vocês vão gritar agora com o que eu vou falar. Estamos a ponto de calar todas as suas derrotas. Aleluia! Porque qualquer derrota que você tenha é uma palavra que você não ouviu. Qualquer derrota que você tenha tido na sua vida é uma voz, em algum momento a voz dele que você não ouviu. Ele estava tentando te falar adiantadamente. Ele sempre cuida de seus filhos. Você não cuida de seus filhos? Então Deus cuida dos filhos dele. Ele te fala adiantadamente. Ele te dá uma palavra de sabedoria. Ele te dá uma palavra de conhecimento. Que adiantadamente os dons do Espírito te mantêm à frente do mundo. A partir de agora em diante, você ouvirá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um fato sobrenatural da mente de Deus para te falar o que está à sua frente. Vira à esquerda. Veja, você está a ponto de começar a operar nos dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ter uma palavra da fé, de fé. Você vai ter tipos diversos de línguas, você vai ter interpretação, mas você e Deus lá na sua sala. Filho, você está a ponto, é uma semente que entra nos olhos, você está a ponto de se mover. Aleluia. Vem aqui, meus 3 filhos, venham aqui. Venham aqui. Fiquem de pé aqui do meu lado. Eu vi isso no Espírito. Quão abençoado você pode ser ao ouvir a voz dele. Aleluia. Eu falei para ele que eu queria um filho, ele me deu um filho. Eu falei para ele que eu queria uma menina. Vem aqui, menina. Vem aqui, filha. Vem rápido, filha. Eu falei para ele que eu queria uma filha. Quando ele nasceu, eu fui para o hospital, estava no hospital esperando, e a senhora veio, 2 senhoras vieram e estavam rindo e falaram, tem uma menininha aqui. Quando ele nasceu, eles falaram, não, eu falei, não, é meu bebê esse. O senhor falou para mim que eu ia ter um filho. Eu falei, vá lá, volta lá e procura, porque vocês misturaram os bebês. Mas elas estavam brincando comigo, elas estavam tentando brincar comigo. Ouvir a voz de Deus produz algo. Amém. Nenhum dos meus filhos me desobedeceram nunca. Nunca me responderam. Nunca responderam, nunca. Vocês sabem que isso é real. Vocês estão aqui, vocês convivem com a gente. O Leroy não sai de linha aqui em cima. Ele não vai querer sair de linha. É por isso que ele é tão abençoado. Aleluia. Vocês podem sentar. Quem falou que vocês podiam vir aqui? Aleluia. Espera aí, só um minuto. Espera aí um minuto. Eu quero que você anote isso. Espera aí, só um minuto. Nós estamos a ponto de calar todas as suas derrotas. Você não pode ouvir a voz de Deus e ter derrota ao mesmo tempo.
Eu estou te treinando. Você tem ouvido a Bíblia, bebê? Eu estou falando sobre ouvir a voz. Veja, venham vocês aqui. Não venham me cortar aqui. Eu estou tentando trazer vocês aqui para apostólico. Uma medida apostólica. Você tem ouvido a Bíblia, mas você não tem ouvido a voz. Por quê? Porque você está se movendo rápido demais. Você está tentando ler 3 capítulos. Leia 3 versículos. Pause, estacione, ouça, fale com ele. O que significa, Deus? Fale comigo, Deus. Fale comigo, Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo, Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo agora. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu estou cansado de passar por isso sozinho. Eu estou cansado de ler 19 versículos. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo sobre isso. Fale algo para mim. Ele disse, se você ouvir, eu vou falar algo para você. Veja, eu estou te treinando a como ouvir. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de um estranho elas não seguem. Então, se algo estiver me machucando, isso é a voz de um estranho. Por que eu seguiria isso? Matando o lobo e comendo a ovelha. Mata o lobo e coma a ovelha. Mate o lobo. Pare de tentar comer o lobo. Olhe para mim. Todos vocês são pessoas boas. Vocês apenas precisam ouvir a voz dele. É isso. Você não nasceu para ser mal. Você aceitou Jesus Cristo. Você é um filho do Deus vivo. Você apenas precisa saber como funcionar. É isso que a igreja suposta está te ensinando. A como funcionar no Espírito. Todo mundo tem um bom coração. Que você tem um bom coração. Você apenas precisa encontrá-lo. Satanás tem bloqueado esse coração. Você vai querer fazer uma imersão no amor. Eu disse, fazer uma imersão no amor. Mergulhar. Não se sufocar, ficar sufocado com o ódio, mas ficar imerso no amor. Não ficar se sufocando com a fofoca. Se você não consegue ajudar a pessoa, cala a boca, deixa a pessoa lá em paz. Alguém vai vir ajudá-la, mas não fique sufocado. Não sufoque a pessoa. Estamos a ponto de calar todas as suas derrotas. Você vai saber como lidar com cada situação sobrenaturalmente. Enquanto você estiver neste mundo, você vai ter situações. Não é sobre ter as situações, é saber como lidar com elas, lidar com as situações. O Pai providenciou uma pessoa para nós chamada de Espírito Santo. E não tem nada que o Espírito Santo não possa resolver. Mas o Espírito Santo funciona com a palavra. Então, se você estiver surdo e não conseguir ouvir, quando a palavra vier, o Espírito Santo não tem nada com o qual ele possa trabalhar. Eu quero que você pratique ouvir a voz de Deus. Eu quero que você, a partir desse dia em diante, pratique ouvir a voz de Deus. E você sai do tráfego. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquiete-se. Você não pode estar no tráfego e saber que eu sou Deus. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sabendo como lidar com cada situação sobrenaturalmente. Ouça isso, sente aí, eu quero que você escreva. Ouvir, você ouviu isso? Na verdade, se torna o seu ser. Você ouviu isso? Ouvir, na verdade, se torna o seu ser. Aquilo que você não ouve, você não consegue ser. Note que eu não falei memorizar. Se torna o seu ser. Eu disse ouvir se torna o seu ser. Você é aquilo que você ouve.
Muito bem, me ouça. A razão pela qual os resultados não estão sendo certos em nossas vidas é porque é necessário do que temos feito. Porque uma vez que você ouve a palavra, você pode se tornar um praticante da palavra. Tiago diz, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. Ok, Senhor, eu vou fazer isso. Eu não preciso pedir a Deus nada. E se você me acompanhar, você pensa que eu estou pedindo a Ele coisas. Eles não pegaram. Eu não preciso pedir nada para Deus, mas se você seguir a minha vida e me seguir de perto, você vai pensar que eu estou pedindo coisas para Deus. A maior parte da minha oração é para você. Eu não preciso pedir nada para Deus, as coisas aparecem, eu estou ocupado. Você me acompanha? Venham aqui, eu vou concluir daqui a pouco, venham. A razão pela qual os resultados não têm sido certos em nossas vidas é porque é necessário mais do que temos feito. Ok, eu vou tentar pegar mais um ponto aqui, 2. Eu vou te entregar o versículo, você tem que ler os versículos. João 10, de 1 a 10. Espírito Santo, me ensina como ouvir e estar sintonizado com a voz de Deus. Anota isso aí. Espírito Santo, me ensina como ouvir e estar sintonizado com a voz de Deus. João 10, de 1 a 10. Ele vai te mostrar, te fazer navegar. O ladrão vem senão para matar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. Para que você possa ter, se você me ouvir, talvez você não tenha se você não me ouvir, só frequentar a igreja. Se você estiver apenas fazendo barulho, você não vai estar ouvindo a minha voz. Uma vez que você ouve a minha voz, Espírito Santo me ensina como ouvir e estar sintonizado com a voz de Deus. Não somente ouvir, mas estar sintonizado. A música Silêncio, Silêncio, alguém está chamando o meu nome. Então, ouvir a voz de Deus impede o ladrão, paralisa o ladrão. Então, isso significa, eu vou usar um inglês quebrado aqui, você não será roubado nunca mais. Aleluia. Veja, uma vez que você ouve a voz de Deus, a tentação, ele vai tentar te roubar. Mas ele vai se deparar contra um soldado espiritual que sabe como usar a espada do Espírito. Porque essa pessoa ouviu a voz de Deus. Veja, uma vez que você começa a ouvir a voz de Deus, ninguém precisa virar o seu braço para fazer nada sobre Deus. Você quer que a obra dele continue, você quer que a igreja avance, você apenas está lá, você está lá porque você quer estar lá. Uma vez que você ouve a voz dele, eu vou te entregar mais um. Ouvir a voz de Deus e ficar sintonizado com a vontade dele é a chave mestra para a vitória do reino. E a vitória no plural, vitórias. Então, essa manhã, você chega num ponto onde você tem segredos. Você tem o segredo das vitórias do reino. É ouvir a voz dele. As vitórias do reino começam na sua vida hoje, como nunca antes. Você vai falar algo com a sua boca que vai paralisar todas as coisas.
Você conseguirá viver uma vida vitoriosa em meio aos ataques. Porque enquanto você estiver neste mundo, algo estará acontecendo. Satanás é o Deus deste mundo. Ele pensa que este mundo pertence a ele. Mas você pertence a uma outra linhagem. E você está vestindo um outro poder que é maior do que Satanás. Porque você ouviu a voz de Deus essa manhã. Eu vou te entregar o versículo. Ouvir a voz de Deus e estar sintonizado com a vontade dele é a chave mestra para as vitórias do reino. Abra em Mateus 13. Vamos ler e eu vou concluir. Versículo 9. E eu vou continuar depois. Tem mais coisas que o Espírito Santo quer falar. Vocês venham aqui para cantar uma música. Para que eu possa resolver. Desculpa, para que eu possa me acalmar. Porque vocês não estão vendo, mas eu estou correndo agora. Vocês não conseguem ver, mas eu estou correndo aqui por lá, para lá e para cá no púlpito. Eu estou pulando, correndo, gritando, cuspindo, é que vocês não estão vendo. Aleluia. Porque eu sei que o Espírito Santo está me respaldando. E eu sei o que eu falei para você veio dele. E eu sei que você ouviu. E eu sei que ele vai trabalhar em você essa noite, amanhã, no dia seguinte. Você está a ponto de se elevar. Você está a ponto de ficar feliz. Você está a ponto de ficar feliz em meio à confusão. Eu estou te falando. Aleluia. 19 pessoas contra você e você está lá ouvindo a voz de Deus. 19 pessoas te falando o que eles vão fazer com você e você está ouvindo a voz de Deus. Você não está ouvindo nada que eles estão falando, porque você sabe que eles não podem fazer nada contra você. É isso que a vida cristã é sobre. Você fica sintonizado com Deus, dando a Ele a glória, dando a Ele o louvor. Não fale de ninguém mais do que você fala sobre Ele. Ama Ele com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, todos os dias, toda hora. Não consigo tirar Ele da minha mente. Eu vou dormir com Ele na minha mente. Eu me levanto de manhã com Ele na minha mente. Enquanto eu estou dormindo, Ele está na minha mente. Há 52 anos. Eu não consigo sair da presença dele. Eu não quero sair da presença dele. Homens tentaram me tirar da presença dele, eu não vou. Alegria inexprimível e cheia de glória. Esse é o seu dia. Este é o início de um estilo de vida apostólico. Você anda pela fé e não pela vista, guiado pelo Espírito e não pela carne. Ouça, Mateus 13. Eu preciso concluir com isso, porque isso vai para casa com você. Versículo 9. Mateus 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos chegaram e falaram para ele: por que você fala com eles em parábolas? Veja, ele sempre está falando em parábolas. Deus não fala de forma normal. Veja, porque para poder ter uma conversa com Deus, você precisa ter revelação. O mundo não consegue ouvir a voz de Deus, a não ser que eles queiram se tornar cristãos. Então, todo mundo que você se encontrar depois que você sair do seu carro, eles não estão ouvindo a voz de Deus. Deus nem está lá. Deus nem está lá no carro com eles. O seu carro é diferente.
Deus está aqui dentro desse carro. Aleluia. E Ele tem a minha atenção. Meu filho, preste atenção nas minhas palavras, inclina seus ouvidos aos meus ensinamentos, porque eles são vida para todos que o encontram, e saúde para toda a sua carne. Onde está a nossa saúde? Onde e em que infernos nossa saúde tem estado? É porque não temos ouvido a voz dele. Nós temos ouvido a voz de todo o resto das pessoas. Fale com ele sobre a situação. Com o que você está lidando? Fale com ele sobre isso. Pressão alta? Fale com ele sobre isso. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu tome isso? Vá aqui, faça aquilo. O que o Senhor quer que eu faça? Vocês estão me ouvindo? Seja curado no nome de Jesus. Seja curado ao ouvir a voz dele. Não desista, não se entregue. Eu ouço o Espírito de Deus falando, seus dias de derrota acabaram. Se você ouvir a palavra de Deus, seus dias de derrota acabaram. Eu preciso concluir. Eu quero que você veja a progressão nesses versículos antes de eu concluir. Há uma progressão aqui sobre o que eu falei com você essa manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça, certo? E os discípulos perguntaram a ele, por que o Senhor fala em parábolas com eles? Ele respondeu e disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer, a ouvir os mistérios do reino do céu, oh meu Deus. Mas a eles não é dado. Olha o que ele fala no versículo 12. O que precisa estar acontecendo com você, mas todo aquele que tem, a ele será dado, e ele terá em mais abundância. E todo aquele que não tem, dele, João 10:10 aí. Ao não ouvir a voz de Deus, com a Bíblia na sua mão, Satanás tem roubado de você. Ao citar as Escrituras e não ouvir a voz de Deus, Satanás tem roubado de você. Ao frequentar a igreja e tomar a ceia, e Satanás tem roubado de você, porque você precisa ouvir a voz de Deus. A ceia não pode tomar o lugar de ouvir a voz de Deus. As suas músicas boas, que você gosta de cantar e celebrar, não conseguem substituir a voz de Deus. Dance, celebre, mas ouça a voz de Deus. Dance, mas celebre, mas ouça a voz de Deus. Veja o versículo 11 aqui. Me dê um minuto. Ouça, veja o versículo 11. Se o seu time estivesse vencendo, você ia parar de gritar? Estamos vencendo aqui essa manhã. Por que vocês querem me calar aqui? Eu quase que quero me levantar. Quase que eu saio correndo aqui. Quase que eu saio correndo para cá. Andar. Fazer algo doido aqui. Você não faz ideia do que aconteceu com você essa manhã. O Senhor está olhando por você. O Senhor está a ponto de fazer um caminho para você. Você está a ponto de ver coisas que você nunca viu antes. Você está a ponto de ter coisas que você nunca teve antes. Você está a ponto de ouvir coisas que você nunca ouviu antes. Você está a ponto de ir a lugares onde você nunca esteve antes. Eu vou ler semana que vem. Cantem aí. Eu vou ler semana que vem. Aleluia. Tem 3 palavras. Anote-as. Essas 3 palavras estarão fluindo na sua vida a partir deste dia em diante. Convicção. Você vai ter uma convicção maior agora ao ouvir a voz de Deus. Confiança é a segunda palavra. Convicção, confiança, e em cada episódio que se levantar na sua vida, e a terceira palavra é controle. Eu ouvi isso no Espírito. Convicção, confiança e controle. Se você é uma pessoa que ouve de Deus, esse é o estilo de vida que você vai viver. Então, o que quer que você esteja lidando agora, o Espírito Santo vai te dar uma convicção sobre como lidar com a situação. E você vai lidar com a situação em confiança. Finalmente, você vai ter controle.
Y'all see it? Vocês estão vendo isso? Now, Agora, anymore, just English essas palavras não são palavras só em inglês para você ou português. Essas palavras vieram pelo Espírito Santo, veja. E eu vou te ensinar sobre isso, sobre ouvir a voz dele por um tempo ainda. Porque eu sei que o corpo de Cristo precisa disso até uma certa grande extensão. Eu preciso ensinar isso a partir do púlpito, to minister. para ministros, para que eles estejam pregando a partir da voz e não a partir de um estudo apenas. That when the minister Para que quando os ministros falarem a palavra, não será as palavras deles. I'm gonna say this. Eu vou falar isso dessa maneira. No, Não, eu não vou falar dessa maneira. you can sense some conviction. Você consegue sentir alguma convicção agora, certo? Oh, ficou quieto agora aqui. You know you're somewhere. Você sabe que você está num lugar uma posição onde você nunca esteve antes, num lugar onde você nunca esteve antes. E você sabe que você está a ponto de lidar com as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Você está a ponto de pegar sua alegria de volta. Because you ain't got Porque você não tem alegria, a não ser que você consiga rir em meio a um problema. and I'll give you another E eu vou te dar uma outra palavra que eu ouvi, It's plural. no plural. Expectation Expectativas. will be different in your life. As expectativas serão diferentes na sua vida. Você vai ter expectativa do melhor. All right, Leroy, go Ok, Leroy, você pode concluir, eu acabei. Give me 14 hallelujah. Me dê 14 aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. You just had Você 14 acabou de ter 14 operações. See, the spirit Veja, o mundo espiritual para o mundo físico é como se fosse instável. the physical world O mundo físico não consegue entender o mundo espiritual, because the spirit porque o mundo espiritual physical cala o mundo físico. those 4 hallelujah. Aqueles 14 aleluias foram por um motivo, eles vieram no espírito. Somebody probably Alguém provavelmente estava sendo operado while we was enquanto estávamos falando. some marriages Alguns casamentos was operated estavam sendo operados enquanto estávamos falando. Veja na minha Bíblia, pega a minha Bíblia ali. Minha Bíblia está ali. Ela está ali. bring it. Traz para mim o iPad. É uma carta que eu quero ler para vocês rapidamente. Eu sei que vocês precisam ir. Busy. Vocês são super ocupados. Got 14 business. Tem 14 negócios, eu entendo isso. And the apostle. E o apóstolo não tem nada para fazer, eu sei, eu entendo vocês. Here's Aqui temos uma carta que você precisa ouvir, especialmente sobre ouvir a voz de Deus. Essa senhora, não falo o nome das pessoas, a não ser que eu fale com as pessoas antes. Eu quero tirar um momento para compartilhar com notícias maravilhosas com vocês todos. Um dia, enquanto eu estava assistindo um dos sermões do Dr. Leroy Thompson Sr., no Ever Increasing Ministries, eu não tenho certeza qual era o sermão específico, porque eu assisto todos. Ele estava orando pelas mulheres para elas casarem, e uma outra mensagem para as esposas conceberem. Naquele momento eu ainda estava namorando e pacientemente esperando pelo meu futuro marido propor, me pedir casamento. Eu lembro o Senhor falando, o que tem de errado com ele? Só uma mulher boa.
Assim como o apóstolo Thompson falaria. Que tem já, louvado seja Deus, finalmente aconteceu. E nós estamos casados. Casamos no dia 4 de junho de 2025. Não tínhamos filhos e nosso desejo era começar uma família. Independente dos nossos esforços, nada parecia estar acontecendo. Isso ficou uma coisa desencorajadora. Nós continuamos orando e até consideramos agendar um horário para ver o especialista de fertilidade. Mas ainda assim ficamos firmes na palavra de Deus e mantivemos declarando as promessas dele sobre nossas vidas. Depois, um dia, enquanto o apóstolo Thompson estava pregando, ele declarou que as mulheres que desejavam filhos, não importa as circunstâncias, em breve conceberiam. Eu recebi aquela palavra com todo o meu coração. Imediatamente semeei uma semente no ministério como um ato de fé. Eu realmente criei que Deus estava se movendo no nosso favor. Um mês passou, mas eu nunca perdi a fé. E agora, com grande alegria e gratidão, eu quero compartilhar que nós estamos esperando um bebê. Aleluia! Pela graça de Deus, em junho de 2023, daremos as boas-vindas ao nosso bebê milagre. Eu estou acima de grato pelo apóstolo Thompson, o ministério Ever Increasing Ministries. Obrigado por serem vasos através dos quais Deus continua se movendo poderosamente, com amor e gratidão. Amém. Vocês podem se sentar. Essa semana, faça para mim algo essa semana. Coloque lá, coloque o telão, a mensagem de volta no telão. Eu quero que vocês estejam fazendo, eu acabei de ver o que eu quero que vocês façam essa semana. Eu quero que vocês dividam isso em 3 partes. Ouvir significa ser. Eu acabei de ver isso agora. Quando você ouve, você se torna. Ok? Depois a terceira parte é sintonizado com a voz de Deus. Ouvir. Depois se tornar. Se você ouve, você vai começar a ser. Eu acabei de ver isso enquanto eu estava sentado aqui. Ouvir e ser. Se você não ouvir, você não consegue ser. Agora, quando eu falo sobre ouvir, não é a Bíblia. Estamos falando de ouvir a voz dele. A voz dele está na Bíblia. A letra sem o Espírito é morta, certo? Então eu quero que você pratique ouvir. E aquilo que você ouve é o que você será. Certo? Para manter esse fluir agora, você vai juntamente ao restante da semana antenado, conectado, sintonizado com a voz de Deus. Eu consigo ver isso. Você consegue ver isso? Então são 3 coisas. Ele acabou de me mostrar isso. E eu pensei em segurar até semana que vem, mas eu não consigo segurar nada. Ouvir, ser e estar sintonizado. Eu quero que você pratique isso essa semana, no seu tempo de oração e no seu tempo de leitura das Escrituras, e veja quantas coisas que você poderá mudar. Uau, que outro sermão poderoso. Minha vida mudou, eu sei que a sua também mudou. Eu estou aprendendo que eu posso ver as coisas da forma que Deus veio falar, exatamente como Ele fala. Eu amo o subtítulo desse livro, O Poder Criativo da Palavra Falada, Formando o Seu Mundo com a Palavra de Deus. Você precisa comprar esse livro. Vá no Amazon, no Kindle, no Apple iBooks, onde quer que vendam os livros. Esse livro está disponível em inglês. Ou você pode ir no ew.org/frente, e-store. E você pode ligar para o escritório também e fazer o seu pedido lá. Ouça, se você quiser semear, isso aqui é terra, solo fértil. O que Deus está fazendo aqui no Word of Life Christian Center, LTTV, Ever Increase Your Ministries, é maravilhoso. Estamos tocando vidas de pessoas ao redor de todo mundo. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, SOW, para mais 1-225-230-2234, ou vá no website iwm.org/frente, give, e coloque sua semente no solo. Também
Parceria é uma coisa maravilhosa. O que é melhor ainda do que uma pessoa que apoia é alguém que está em parceria com você. Quando Pedro estavam com os barcos cheios de peixe, ele chamou os parceiros e os peixes todos estavam cheios e começaram a afundar porque tinham tantos peixes. A mesma coisa que está acontecendo com você. Tudo que está acontecendo nesse ministério está acontecendo na vida do apóstolo, está acontecendo na vida de todos nós que estamos conectados aqui, precisa estar acontecendo na sua vida também. Então torne-se parceiro hoje. É muito fácil. Apenas digite a palavra Connect para mais 225-230-2264 ou vá no website iwm.org/partnership. Novamente, estamos felizes que você se conectou. Leroy Thompson TV, onde você recebe o mais avançado. Vejo vocês da próxima vez.